Olá! Mercado Ético hoje conversa com um ser humano completamente excepcional. Marcos Antônio Gonçalves, presidente da AVAP, Associação para a Valorização e Promoção de Excepcionais. Marcos Antônio Gonçalves tem não sei quantas faculdades, eu perdi já a conta, porque ele é um expert em tecnologia, ele é sociólogo, ele fez administração de empresas e também se formou em propaganda e marketing. O Marcos Antônio é motivo de um livro, ele é o foco central de um livro belíssimo que vocês estão vendo nesse momento aí pela frente da câmera, que é inspirado na história pessoal dele. Uma história que a gente vai conhecer um pouquinho hoje. O Marcos Antônio é inventor, é empresário. Acima de tudo, um grande inspirador da minha vida, da vida de muitas pessoas que eu conheço. E certamente dos milhares e milhares de seres humanos chamados deficientes, nos quais você encontrou, acima de tudo, eficiência, não é, Marcos? Marcos, conta pra gente, aonde você nasceu e como é que tudo isso começou? Eu tive uma infância muito pobre. Meu pai era pedreiro, né? Analfabeto, minha mãe uma índia, também analfabeta. E eu nasci em São Miguel Paulista, num bairro muito pobre, que até hoje ainda é muito pobre, né? E depois minha infância foi numa chácara em Mauá. Então, uma infância pobre, que eu estou dizendo, foram 8 irmãos, todos nascidos de parteira, era no meio do mato, né? Bons tempos aquele que não se marcava a hora para ter filho. É verdade. E um deles nasceu muito grande, né, com mais de 5 quilos, foram mais de 14 horas de parto, e ele nasceu com uma deficiência. Uma anóxia, né, que se fala, né? Passa do horário de nascer, nasceu pretinho, com falta de oxigênio no cérebro, então ele ficou deficiente. E desde cedo, então, eu aprendi a lidar com ele, no meio daquele mato, no meio do nada, né? E fui crescendo, convivendo muito com o João. Aí perdi meus pais muito cedo, não tinha atingido ainda a maioridade, e eu fiquei com a difícil incumbência de cuidar não só do João, como todos os irmãos menores. Você era o mais velho? Eu era o segundo, e o mais velho casou muito cedo, tanto é que ele tem os filhos tudo moço, né? E aí eu acabei deixando um pouco a vida de lado para cuidar dessa prole toda. Porque não tinha um tio, não tinha uma tia, um avô, não tinha primo, não tinha ninguém na vida, né? Sobrou eu e essa família difícil para cuidar. Olha aí. E você depois, na sua história, aconteceu uma coisa muito atípica, né? Você acabou ficando sozinho com o João, com o seu irmão, num dado momento, né? Exatamente. Quer dizer, você acabou vivendo a terrível situação de ter que deixar o seu irmão dentro de casa, sabendo que ele não ia ter condições de cuidar inteiramente de si, mas você também precisava ir à luta, precisava ir ao trabalho. Como é que você fazia isso? Era uma loucura, porque alguns irmãos pequenos, e o João quebrando tudo em casa, era muito trabalhoso, porque os médicos, já naquela época, queriam que eu internasse, né? Hoje ainda, 22% das pessoas com deficiência no Brasil estão internadas em manicômios. E ele não foi muito diferente, ele foi parar no manicômio, minha mãe antes de falecer deixou ele internado, então ele estava lá isolado. Então, para mim, retirá-lo foi uma luta de mais de 4 anos, porque os médicos não queriam, diziam que eu tinha que cuidar da minha vida e que não deveria tirá-lo. E aí eu tirei e levei ele para morar comigo. Foi muito difícil, durante 13 anos era dar banho, trocar de roupa, levar ele para passear, até para as faculdades que eu fiz eu tinha que levá-lo junto, né? Então, eu tinha que literalmente trancá-lo para poder ir trabalhar, né? Durante muitos anos da vida ele ficou trancado, realmente trancado, algumas vezes até acorrentado. Então, foram situações dramáticas assim, mas que, graças a Deus, foi o início de tudo, né? Acho que foi por causa dele que eu fundei a organização, que hoje é uma das maiores do planeta, né? Tudo o que você atravessou, desde essa motivação tão grande do teu amor, né? Que foi a grande inspiração para toda a tua história de vida, o amor, a compaixão, a solidariedade, o reconhecimento do direito à vida em família, em comunidade, para um deficiente, né? Que é melhor sempre dizer um ser humano com alguma deficiência. Claro, né? Claro. Tudo isso motivou você a criar a AVAP, que é hoje, como a gente comentou, a maior rede em atendimentos, em número de atendimentos na América Latina.
Quantos atendimentos a AVAP está fazendo no momento? O ano passado foram 5 milhões de atendimentos, esse ano passa de 6 milhões. 6 milhões de atendimentos? 4 mil empregados, realmente foi uma entidade que foi a primeira do mundo a ter ISO 9000. Isso mostra até para pedir esmola tem que ter competência. Primeira entidade do mundo a ter ISO 9000. Isso mostra que até para pedir esmola tem que ter competência hoje. O mundo está muito competitivo, né? É verdade. Eu acho que a diferença, Cristina, é você olhar as pessoas com deficiência nas suas eficiências, né? Então, essas milhares de pessoas que nós atendemos, esquecemos até que trabalhamos com pessoas com deficiência. Porque a gente foca sempre nas eficiências que essas pessoas têm. Porque a pessoa que não anda, ela só não anda, o resto ela é normal. A que não escuta, só não escuta, o resto ela é normal. A pessoa que não enxerga, ela é normal, né? Só não enxerga. Então, a gente sempre olha nas eficiências das pessoas com deficiência. E é nisso que a gente trabalha. Trabalha a família, trabalha a sociedade, trabalha as escolas, trabalha as empresas. Aí acho que está aí a grande receita do sucesso, né? Você está me lembrando muito uma entrevista que foi feita com o grande Borges, né, o Jorge Luiz Borges, o grande escritor argentino, em que alguém perguntou para ele, pois é, mas como é que é viver cego? Né? O que é ser cego? Até porque ele não era cego e depois ficou cego. Né? Ele falou, eu estou cego, mas eu não estou mergulhado nas sombras. Claro. Né? Então, quer dizer, grande parte da produção, até mais onírica, mais impressionante do Borges, vem desta fase em que ele apenas estava cego, não estava mergulhado nas sombras. Pelo contrário, né? Toda a obra dele é uma obra de grande luz. Né? E quem acaba estando cego é a própria sociedade, né? Se você pensar bem, quem foi aleijadinho na história, né? As grandes obras dele, quando ele fez, ele não movimentava mais nada na mão. As grandes obras dele. Beethoven. As grandes composições de Beethoven, ele não ouviu o que ele compôs, porque já não escutava mais nada. Então, esse novo olhar que a gente precisa ter sobre as pessoas, né? Sobre o negro, sobre o índio, sobre a mulher, sobre o idoso, sobre aquelas pessoas que têm limitações, vamos dizer. Todos nós temos limitações. Agora, quanto à mulher, o negro, o índio, eu discordo 100% de nos colocar, vamos dizer, como eu entendo o que você quer dizer, que são grupos humanos que a sociedade, de maneira preconceituosa, se habituou a olhar, vamos dizer, com um olhar em declive e não com um olhar para cima. Mas, quando você fala do ser humano com deficiência, a coisa mais bonita que você fala é das eficiências. Vocês hoje estão fazendo uma coisa muito bonita, que é uma central de teleatendimento extremamente bem montada, que é a AVAPnet, né? Então, por exemplo, qualquer um de nós que tem uma empresa que gostaria hoje de fazer um atendimento via telemarketing, teleatendimento, enfim, uma série de teles isso e teles aquilo, né? Poderia estar utilizando a AVAPnet? Na verdade são diversos tipos de AVAP que a gente chama, né? O AVAP Plant, que vai ser a criação de grandes áreas de plantio com pessoas com deficiência, com idosos, com presidiários que vão trabalhar nessas áreas de agricultura orgânica principalmente, né? Maravilhoso. Aí você tem a AVAP Pet, que é a criação de animais. 64 milhões de brasileiros têm animais em suas casas. Então, por que não a gente não criar animais, já que as pessoas com deficiências interagem muito com a natureza, são muito próximas da natureza. E os animais sentem isso. Então, criação de animais. E a VAP Nutri, que é a área de alimentação, hoje nós temos áreas de alimentação em que pessoas com deficiência também produzem alimentos. E a VAP Net é uma delas, né? Do outro lado do telefone, quando você é atendido, não interessa se a pessoa não tem a perna, não tem braço, não tem olho, interessa ser bem atendido. Claro. Aliás, nunca interessa, desse ponto de vista pejorativo, né? Você estava mencionando os artistas, que maravilha, o João Carlos Martins, o grande pianista e maestro, né? Ele nunca emocionou tantas pessoas no mundo inteiro como quando ele, pela, acho que terceira ou quarta ou quinta vez, mostrou a sua força de vontade e a sua coragem para tocar, mesmo com dedos, hoje com deficiências e atrofias. A gente volta já no Mercado Ético.
Mercado Ético hoje conversa com Marcos Antônio Gonçalves, inventor, sociólogo, administrador de empresas, também formado em propaganda e marketing, mas acima de tudo, um tremendo empreendedor social. É o presidente do conselho da AVAP, Associação para a Valorização de Pessoas e Promoção de Excepcionais. Marcos Antônio, você fundou no Brasil acho que mais de 10 entidades entre ambientais e sociais, né? Então hoje você é uma referência impressionante, é uma inspiração para aqueles que estão voltados ao mercado ético, aquilo que significa gerar possibilidades de produtividade, de negócios, de inclusão do ser humano, dentro de um novo parâmetro. Então, quando uma das suas criações, que depois hoje é uma grande, eu acho que vai acabar sendo uma das maiores ONGs do planeta, é o Instituto Via Viva, né? Que é todo um trabalho em que você juntou a sua inventividade com o seu empreendedorismo social. Né? Quer dizer, você começou a mostrar como é que a gente pode fazer, por exemplo, asfalto, cimento, não é isso? Concreto, a partir de resíduos de construção, resíduos de borracha. Como que essa história, Marcos? Eu trabalhei minha vida inteira em criação, eu fico boba, eu fico babando. Eu acho que primeiro a gente tem que ver que Lavoisier já dizia que nada na vida se perde, tudo se transforma. Eu falo para minha cozinheira todo dia. Exatamente, né? E nós jogamos muita coisa fora, se você pensar bem. O lixo, nós vamos ter muita briga pelo lixo. Em uma década, a biomassa, que o lixo é uma biomassa, vai ser negociada na bolsa. Né? E a gente vai fazer com que isso aconteça, vai lutar para que isso aconteça. Eu sou um apaixonado pelo lixo. Fiz alguns seminários internacionais sobre lixo, andei mexendo com lixo. Fui, inclusive, quase morto por máfias de lixo, né? Eu até parei uma época de mexer com lixo. Por quê? Mas Por que quase morto? Desculpa. Não, porque a gente acaba denunciando, né? Hoje, todas as prefeituras, quase que sem exceção, o próprio prefeito gerencia o lixo. Estranho isso, né? Isso devia estar na secretaria muito mais embaixo para que esse lixo fosse aproveitado, né? E o lixo acaba sendo mal coletado, mal organizado, por interesses econômicos, pessoais, e nunca da natureza. Então a gente começou a desenvolver alguns conceitos de reaproveitamento desse material, porque lixo não existe. A palavra lixo não deveria nem existir. Então, reaproveitamento de materiais, por exemplo, como o pneu, né? A gente hoje recolhe pneus, inclusive com pessoas com deficiência, faz a moagem desses pneus e depois usa-os como brita, né? Isso melhora o concreto, melhora a tenacidade, ele se torna mais elástico, né? Melhora porque ele vai rachar muito menos, então você precisa ter muito menos juntas de dilatação. Mas não vamos falar muito coisa técnica, mas o que interessa é que você não extrai mais a brita da natureza e usa esse material que teoricamente seria inservível. Fizemos diversas obras, hoje inclusive o Itaú já fez mais de 60 agências, né, com esse concreto nosso. A Engemix já hoje usa como um concreto já sistêmico dentro da sua linha de produtos, né? Fizemos o metrô, a Marginal Tietê, ali naquelas guarda-reios, né? Concreto com pneu, foi nós que fizemos, quer dizer, tiramos o pneu do rio, fizemos a moagem e reaproveitamos eles para fazer os guarda-reios, que até diminuem o impacto. Então a criação, ela sempre esteve presente muito na minha vida, né? Eu sempre falo que a cada segundo eu estou criando alguma coisa nova, isso que me faz muito bem, né? E na VAP também a gente tem mais de 100 áreas de negócios. E negócios estão trabalhando muito também com a natureza, né? Que nem você falou, nós somos bicho, acima de tudo, né? Então a gente tem que interagir com a natureza. E para eles, pessoas com deficiência, na medida que eles interagem com a natureza, eles têm menos crises, né? Claro. Eles ficam até muito mais normais, né? Claro. Porque o que é uma pessoa com deficiência? O que é um excepcional? É todo ser humano que foge da normalidade. Foge da normalidade? Mas com quais interesses que se define esse padrão de normalidade? Isso, o que é normal? Eu perguntei outro dia para um grande psiquiatra. Falei, doutor, o que é normal? O que é normalidade? Ele disse, é uma média estatística. É a velha história, né? Quer dizer, se você estiver com o pé gelado e a cabeça fervendo, então você está com a temperatura normal. Então não existe o ser humano normal. Existe uma média estatística convencionada, inclusive convencionada em outras eras da humanidade. Claro. Quer dizer, a própria média estatística de normalidade hoje também já não bate com as novas demandas deste século, em que nós precisamos ser muito mais audazes, muito mais inventivos. Nós estamos numa época de mudança de paradigma.
um tremendo salto quântico na história da humanidade. Então, pessoas, entre aspas, normais, provavelmente não vão fazer a diferença. Nesse aspecto, você é totalmente fora do normal. E é isso que te traz aqui, né, e encanta a gente. Só para vocês saberem, o Marcos Antônio Gonçalves também faz televisão. E faz muito bem. Ele acaba de receber o prêmio, recebeu agora esse ano, né? Quer dizer, o prêmio de melhor programa de televisão das TVs comunitárias no Brasil. Então, esse teu programa, que é Ação Brasil, né? Você faz aquilo em que o mercado ético mais acredita. Nós precisamos trazer inspiração, trazer coisas boas para que as pessoas terminem de assistir um programa e falem, uau, eu também posso, olha que bacana. Senão elas acabam acreditando que o mundo está uma porcaria. O mundo está muito bom, né? E o que está ruim é com grande comunicação de massa, que é uma porcaria, que levam, né, programas realmente que não levam a nada, né? Então isso, agora, eu acho que é a responsabilidade da gente também começar a comunicar o que tem de bom no planeta, o que são as pessoas, o que elas são produtivas, né, o que pode ser desenvolvido, porque senão as pessoas acabam acreditando, de novo, que a mulher é um ser de segunda categoria, o negro, o índio, sendo que eles são pessoas totalmente normais como a gente. É nós que temos um olhar, como olhamos pessoas com deficiência. São 600 milhões de pessoas com deficiência, que com certeza mais de 300 milhões podiam estar produzindo, trabalhando, levando uma vida normal, se as pessoas entendessem que eles têm potencialidades a ser desenvolvidas e têm coisas boas dentro dela. No Brasil nós temos o quê? 10, 12% da população brasileira tem deficiência. No Brasil, o censo, acho que é muito interessante essa sua pergunta, porque pela primeira vez nós fizemos um censo. E o censo detectou 24 milhões e meio de pessoas com algum tipo de deficiência, 14,5% da nossa população. Então todo mundo está acordando, de repente, uma coisa que a gente já falava, que passava de 20 milhões de pessoas com deficiência no nosso país, e ninguém acreditava. E agora é censo. Então nós temos que dar respostas imediatas para essas pessoas, como escola, como profissionalização, né? Como mercado de trabalho. Hoje existe 1 milhão de vagas em aberta para pessoas com deficiência, mas não tem essas pessoas capacitadas para entrar nessa lei de cotas. Perfeito. Então você vê como a gente tem que rever aí o nosso planeta, né? O nosso país, né? No próximo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre o que é de fato deficiência. Até já. Mercado Ético conversando hoje com Marcos Antônio Gonçalves, presidente da AVAP. Marcos, se eu tenho uma deficiência ou tenho na minha família alguém com uma deficiência, eu vou procurar a AVAP. O que vai acontecer comigo? A primeira coisa, a gente vai analisar o perfil daquele ser. Então, vai ver o que ele precisa, se é de cirurgia, se é de atendimento médico, mas vai também, principalmente, olhar o foco do que ele pode ser dali a 10 anos. Então nós temos um planejamento de cada pessoa com deficiência para os próximos 20 anos. Que maravilha. Dentro das eficiências. Das eficiências. E a gente vai desenvolvendo até que quando ele chega na fase adulta, ele vai para o mercado tranquilo, né? Porque ele precisa acreditar nele. A pessoa com deficiência, ela tem que acreditar nela. Porque a família não acredita, a sociedade não acredita. Então a gente sempre procura envolver toda a comunidade. Trabalha com a família, muito forte, trabalha com essa própria pessoa. A escola, a gente então vai nas escolas acompanhar essa pessoa com deficiência para tratar e trabalhar com a escola. Aí o segredo do sucesso. De novo, sempre olhando as eficiências que esses indivíduos têm. Eles não têm só deficiência. Claro. Então lá nós não tratamos de doença, tratamos de saúde. E é esse olhar que tem que fazer, né? Com certeza, você intuitivamente, você aplica desde o início uma metodologia da qual eu sou grande admiradora e acabei até me certificando. Fui para a universidade, para Case Western, nos Estados Unidos, e me certifiquei numa metodologia de gestão que se chama investigações apreciativas, né? Quer dizer, a gente precisa sair desse modelinho mental do déficit, né? De estar sempre olhando o que está faltando, o que falta em mim, o que falta em você, o que falta no outro, o que falta no meu ambiente de trabalho, tudo o que falta. Quando na verdade nós fomos gerados para a abundância.
Claro. Então nós precisamos olhar o que está bonito, celebrar o que está bonito para que isso se expanda. Então acho que intuitivamente você é um verdadeiro investigador apreciativo em tudo que você faz. Mas eu sempre tive uma verdadeira aversão à maneira de denominar pessoas com deficiência. Por quê? Porque a gente olha ao nosso redor e diz assim, por que uma pessoa que ou tem um problema para caminhar, ou como você já mencionou, quer dizer, ou para ouvir, ou para enxergar, ou tem alguma deficiência no cérebro, por que ela é chamada de deficiente quando a gente está vivendo toda uma sociedade deficiente e a gente não se autodenomina assim, não é? Então, na sua visão, onde estão as grandes deficiências? Eu acho que a principal deficiência está no próprio mundo nosso hoje. Porque a gente valoriza muito só o que é belo, o que é bonito, o que é... Sendo que tem determinados tipos de beleza. Uma pessoa que não tem os olhos, ela também é uma pessoa linda. Claro. Principalmente por dentro. Geralmente são pessoas que guardam tons de voz, guardam tons de perfumes, né? Guardam número com nenhum computador, de telefones, porque ela precisa... De rua. Outro dia eu dei carona para uma pessoa, ela não enxerga, e ela falou, que numeração que você está? De uma avenida aqui em São Paulo. Eu falei, não, você está indo lá para a comunidade de Heliópolis, que é muito perigosa, você volta. Quer dizer, ele sabia não só o nome da rua, como a numeração levava para um local perigoso. Então, para a questão dele se defender, ele tem que... Então, uma pessoa dessa é muito proativa. Ela é muito... E no trabalho que a gente percebeu, Cristina, que essas pessoas são muito produtivas. Elas faltam muito pouco. Porque, claro, 90% das pessoas que nós empregamos mais de 10 mil pessoas com deficiência, é o primeiro emprego. Tá certo. 90% delas. Tá certo. Então, quando elas pegam com amor. Tá e tudo certo. aquilo que é feito com amor, a gente sabe que é feito melhor. Pesquisa recente do Instituto Ethos diz o seguinte, 46% das pessoas entrevistadas queriam que os produtos que as empresas que elas consomem coloquem pessoas com deficiência. Olha aí, olha só. Isso é pesquisa já de mercado. Então, essa questão da diversidade, essa questão socioambiental, quer dizer, hoje uma empresa que destrói o meio ambiente, ela está fora do mercado. Isso há 20 anos atrás era impensável. Então vai rever todo o planeta. Essa questão do aquecimento global, a China, 80% da energia da China vem da parte, né, de carvão, vem da parte destruição da natureza, se você pensar bem. A Europa, em função do petróleo aí a $140 o barril, voltou a usar carvão. Isso vai fazer com que o planeta tenha que rever. Então, essa questão hoje, as empresas, é comum você falar de marketing social, marketing, né, de relacionamento, a questão da diversidade, da inclusão social. Então, vai vir um novo planeta, vai vir um novo mundo, que é essa própria sociedade que vai organizar. Eu tenho vivido, inclusive aqui, sentada aqui, conversando com gente brilhante como você, para mim está ficando a cada momento mais claro que nós estamos juntos todos, criando uma rede indestrutível que é um novo planeta. Um exército do bem. Mas é uma invisível, coisa assim, né? Isso vai vicejando numa tal velocidade hoje, que a hora que todos nós mutuamente nos reconhecermos no mundo inteiro, nós vamos ficar abismados com a força dessa nova geração, dessa nova visão de mundo, que é a que vai prevalecer, até porque nós não temos nenhuma outra alternativa, claro, nessas alturas, né, Marcos? Os valores, né, os princípios, a questão da ética. Nós temos hoje uma juventude que vem até se mostrando aí no Poder Judiciário através das promotorias, né? Querendo justiça, querendo transparência, querendo ética. Então, esse mundo dos espertos, né? Entre aspas, né? Que não são espertos, são bandidos, vai acabar fazendo esse círculo vicioso que está aí cair para criar um círculo virtuoso. Porque se você pensar bem, há anos atrás, quando tinha o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, hoje tem diversos tipos de comandos, os PCC, quer dizer, a bandidagem se multiplicou numa velocidade muito rápida. O que precisa se multiplicar agora é a rede do bem. Eu queria até aproveitar para dizer para você, Cristina, que a gente teve alguns patrocínios mundiais gigantescos, graças a Deus, né? E nós estamos multiplicando a VAP pelo país. Então, cada estado desse país vai ter uma VAP. E depois, cada cidade desse país vai ter uma VAP. Então, essa rede do bem. E o momento está muito bom para a gente fazer o bem. Hoje está fácil fazer o bem. Porque tem muita gente querendo fazer o bem, né? Com certeza. Você tem, inclusive, investidores japoneses